No Espiritismo, a visão sobre o mal e sobre a existência de demônios é bastante diferente de outras tradições religiosas. Enquanto algumas crenças retratam demônios como seres sobrenaturais criados para representar o mal absoluto, o Espiritismo oferece uma perspectiva mais racional e, ao mesmo tempo, profunda. Para os espíritas, a ideia de demônios, como seres eternamente perversos e criados para o mal, não existe. Em vez disso, o que as pessoas costumam chamar de demônios são, na verdade, espíritos que ainda se encontram em estágio de atraso moral e espiritual. De acordo com a doutrina espírita, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e ao longo de suas existências, tanto no plano material quanto no espiritual, eles evoluem moralmente. Essa evolução é lenta, feita através de várias encarnações, em que os espíritos aprendem com seus erros, crescem com seus acertos, e eventualmente, chegam a um estado de maior entendimento e bondade. Aqueles que ainda praticam o mal ou influenciam negativamente as pessoas o fazem por ignorância, orgulho, egoísmo ou pelo apego às questões materiais, e não por serem seres demoníacos. Portanto, o que muitos chamam de demônio no Espiritismo é, na verdade, um espírito imperfeito, que não entendeu ainda o caminho do bem. Esses espíritos podem influenciar os encarnados de forma negativa, provocando conflitos, discórdias ou até obsessões espirituais, mas eles não são entidades criadas com a finalidade de espalhar o mal no mundo. Eles apenas refletem o seu estado atual de ignorância, assim como nós, humanos, também estamos em diferentes graus de evolução. Esses espíritos podem causar perturbação, mas são, em essência, passíveis de melhora. É importante entender que, no Espiritismo, o mal não é visto como uma força independente, mas como o resultado da falta de conhecimento e de evolução moral. O mal, portanto, é temporário. Espíritos que hoje são vistos como maus ou demoníacos também têm a possibilidade de se aperfeiçoar e, eventualmente, alcançar uma compreensão mais elevada. Assim, o Espiritismo prega que não há espíritos condenados eternamente ao mal, pois todos são destinados à perfeição, ainda que demore muitas encarnações. A doutrina também nos explica que a influência desses espíritos inferiores pode ser combatida através da elevação moral e do cultivo de bons pensamentos. Quando uma pessoa se sintoniza com sentimentos negativos, como ódio, inveja, ciúme ou ressentimento, ela se torna mais vulnerável às influências desses espíritos atrasados. Por outro lado, ao buscar o bem, o amor ao próximo e a caridade, cria uma espécie de escudo espiritual, atraindo a influência de espíritos mais elevados, que atuam como guias e protetores. Essa visão coloca a responsabilidade de nossas ações e pensamentos diretamente em nossas mãos. Não podemos culpar demônios por nossos atos, como se fossemos apenas vítimas de uma força maligna externa. O Espiritismo ensina que, em grande parte, atraímos para nós as influências espirituais de acordo com nosso estado íntimo. Se estamos vibrando em uma frequência de ódio ou tristeza, acabamos atraindo espíritos que compartilham dessa vibração. Mas se cultivamos a bondade e a elevação, atraímos espíritos que nos ajudam a progredir. Outro ponto importante na visão espírita é a questão da obsessão. Espíritos inferiores podem, sim, tentar influenciar negativamente as pessoas, levando-as a cometer erros ou a manter-se em um estado de sofrimento. No entanto, essas influências são limitadas e podem ser combatidas. O Espiritismo oferece tratamentos espirituais, como a desobsessão, que busca orientar esses espíritos desencarnados para que encontrem o caminho da luz e libertem os encarnados de suas influências. Essa abordagem mostra que, para o Espiritismo, não existe uma luta eterna entre o bem e o mal, mas sim um processo contínuo de evolução e aprendizado. O mal é transitório, fruto da ignorância e do atraso espiritual, e cabe a cada um de nós trabalhar para superá-lo, tanto em nosso próprio íntimo quanto naqueles que nos cercam, encarnados ou desencarnados. Em resumo, espíritas não acreditam em demônios no sentido tradicional da palavra. O que existe, segundo a doutrina, são espíritos que ainda não alcançaram um nível elevado de compreensão moral, e que podem influenciar negativamente, mas sempre com a possibilidade de aprendizado e regeneração. O mal, no Espiritismo, não é um fim em si mesmo, mas um estágio temporário que todos, em algum momento, superarão no caminho rumo à evolução.